Olá, meu nome é Diva Lousada e eu vou estar guiando vocês agora por um tour virtual pela história do povo Pataxó na Bahia. Esta bonita definição, que remete ao primeiro Pataxó que nasceu na Terra, o Tiopai, que veio de uma gota de chuva, representa o estilo de vida deste povo indígena, que originalmente vivia de forma nômade na região do sul da Bahia. De acordo com o antropólogo Ronaldo Lobão, com a chegada dos portugueses ao Brasil, muitos grupos que viviam em movimento pela terra foram obrigados a começar o processo de aldeamento, pois a ganância por terra dos colonizadores foi limitando as áreas de circulação desses povos, forçando-os a se estabelecerem por definitivo. Os Pataxós foram um dos principais atingidos, pois habitavam em torno da Terra do Descobrimento, onde hoje se localiza o município de Porto Seguro, local onde os portugueses assim desembarcaram pela primeira vez. Em função disso, os Pataxós tiveram que firmar suas aldeias tanto em campos e florestas do interior, como no litoral da Bahia. Nós éramos um povo livre, era um povo que não tinha, para eles não tinha fronteira, vivíamos sempre caminhando, era um povo nômade, né? Nós ficávamos assim, em lugares onde tinha bastante peixes, animais, a gente ficava no período de 3 a 4 meses. E depois a gente começava a mudar de lugar novamente. Só que chegou um tempo que todas as nossas terras foram sendo invadidas, nossas matas vieram sumindo devido ao desmatamento, os rios vieram secando. Então não tinha mais como a gente viver da caça e nem de pesca nos rios. Então nós tínhamos que buscar outros meios de sobrevivência para que a gente continuasse resistindo aqui no sul da Bahia. E foi aí que nós passamos a viver mais em beira de praia, em 1816 por aí, né? E passamos a viver de marisco, de caranguejo, de pesca no mar. E foi mudando até mesmo um pouco do nosso modo de vida, dos nossos costumes, né? Eles são conhecidos por serem um povo guerreiro, pois não cederam às pressões dos colonizadores e estavam sempre entrando em guerra contra estes, além de guerrearem contra outros povos indígenas que haviam se aliado aos portugueses, resistindo a massacres, invasões e torturas. Em 1757, uma lei chamada Diretório dos Índios foi elaborada, com o objetivo de impor aos índios uma severa disciplina. Os índios pataxós eram considerados pelos portugueses os mais torpes e ociosos do Brasil. Através dessa medida, foi combatido o uso das línguas indígenas e a suposta ociosidade dos chefes de família, ao mesmo tempo em que lhes retirava os filhos homens para empregá-los em ofícios, e distribuía as meninas pelas casas de mulheres brancas e honestas. O objetivo era, pois, civilizá-los, mediante a aquisição de novos costumes e uma nova língua. As famílias indígenas eram assim desfeitas, sem qualquer preocupação com seus sentimentos ou interesses. As terras do entorno do Monte Pascoal, sempre muito cobiçadas pelos colonizadores por ser considerada uma das terras mais férteis do Brasil, com riqueza em madeira de qualidade, abrigava diversas aldeias indígenas dos Pataxós. Tem-se registros de grandes nomes influentes no Brasil, sugerindo que a coroa aumentasse o uso da área, embarreirando os habitantes da região. Trechos como o do cronista Luís dos Santos Vilhena, que se referiam aos bárbaros Pataxós, que infestam toda a grande comarca de Porto Seguro. Até então, alguns grupos Pataxós se mantinham sem contato algum com os não indígenas. Mas a partir do século XIX, começaram a crescer expectativas para a fixação dos povos em locais específicos, principalmente com o objetivo de liberar terreno para os grandes fazendeiros de gado. Em 1861, ocorreu o primeiro aldeamento dos Pataxós, que foram transferidos para a aldeia de Barra Velha, antes chamada de Bom Jardim. A aldeia recebeu esse nome por possuir em seu território uma barra extensa, que é uma entrada de baía, que infelizmente também secou com o uso intensivo do solo por parte dos portugueses. As desavenças entre indígenas e não indígenas continuaram, principalmente entre grandes fazendeiros que invadiam as terras da aldeia,
além de debilitarem a qualidade de vida dos pataxós com suas constantes queimadas para abrir campo para gado. O estopim foi o evento conhecido como Fogo de 51, no qual forças de segurança da Bahia atearam fogo à aldeia, sem muitas explicações claras até hoje, com o objetivo de provocar a saída dos pataxós das terras dos seus ancestrais, o que levou à morte, prisão e tortura de diversos indígenas, além de um forte apagamento cultural, pois os grupos habitantes do local foram dispersos, tendo que buscar trabalhos formais e sofrendo um processo de aculturação. Mais tarde, os grupos indígenas foram retomando seus territórios e começaram um processo de resgate da sua cultura. Vale ressaltar que em 1961 foi criado o Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal, que abrange o perímetro da aldeia Barra Velha, e que foi recuperado pelo próprio povo pataxó, que viveu por muitos anos um conflito de interesses devido à nomenclatura da unidade de conservação e seu objetivo. Para os que não sabem, um parque nacional não permite moradores, nem o uso de seus recursos. Apesar dos pataxós já estarem lá antes da criação do parque, somente conseguiram a demarcação de suas terras 30 anos depois. Atualmente, a visitação no parque funciona através do turismo de base comunitária. Não há cobrança de ingresso para a entrada, mas os guias, todos eles indígenas, cobram valor por passeio. Na verdade, o turismo e o artesanato são as principais fontes de renda das 6 terras indígenas pataxó na Bahia. A terra indígena de Barra Velha, também chamada de Aldeia-Mãe, pode ser alcançada de 3 formas: a pé, numa leve caminhada de 6 quilômetros pela praia de Caraíva, de buggy, por uma belíssima trilha ou por cavalo. Os índios pataxó recebem os visitantes com seus rituais e costumes e vendem lindas peças de artesanato que vão de bijuteria ao arco e flecha. Ao sul de Barra Velha está a terra indígena Águas Belas. Ao norte, a terra indígena Imbiriba, que é uma das mais velhas aldeias dos pataxós. Bem próximo à Barra Velha também está a reserva Porto do Boi. Diferente das terras indígenas, que são direitos originários dos povos indígenas, as reservas são terras doadas por terceiros ou desapropriadas pela União, destinadas à posse permanente dos índios, não sendo necessariamente terras de ocupação tradicional, mas que atendem às necessidades dos índios, onde eles podem viver e obter meios de subsistência, com direito à utilização das riquezas naturais, garantindo-se as condições de sua reprodução física e cultural.
que é usado nos rituais sagrados para purificar o ambiente, purificar o corpo dos guerreiros, né? Ele é feito de uma casca de madeira, o nome é amesca. E também essa fumaça é boa para sinusite, gastrite, dor de cabeça, para purificar os guerreiros e tirar as coisas ruins do ambiente. Cada pintura nossa tem um significado, né? Pintura de casada, solteira. Essa pintura é de uma mulher já casada, né? A minha pintura, que é a minha do rosto, é a pintura de guerreiro, onde nós se pinta para fazer nossos rituais sagrados, né? Então essa pintura é feita com a tinta que é extraída do jenipapo, que ela fica de uma semana na pele, então nós extraímos. Subindo está a terra indígena Aldeia Velha e sua reserva. Ela é a única das 6 terras indígenas Pataxó na Bahia que ainda está em processo de demarcação. A terra indígena mais ao norte é Mata Medonha. Esta é a terra indígena Coroa Vermelha, a mais recente e também a segunda mais populosa.
Junto à Coroa Vermelha está a Reserva da Jaqueira, que possui diversos pacotes turísticos com diferentes experiências. A língua pataxó é o Patxorrã, uma língua do tronco macro-G, que significa língua de guerreiro. A rigor, a língua indígena não é mais falada. A comunicação é feita através do português, mesclado com vocábulos da língua indígena. Porém, um grande esforço está sendo desenvolvido para a reconstrução do Patxorrã. A primeira escola foi fundada em Barra Velha, em 1978. Coroa Vermelha possui a maior de todas, e o Patxorrã se tornou disciplina do ensino fundamental em 2003 e o do ensino médio em 2007. O ensino da língua não se restringe ao vocabulário, mas compreende um amplo conjunto de informações, tais como danças e canções, os processos históricos vivenciados pelos povos e a identidade indígena no presente. O nosso idioma se chama Tchorrã. Tchorrã. Como o Pataxó, nós fomos um dos primeiros a ter contato, a gente perdeu muito, né, do nosso idioma. Quer dizer, teve um trabalho, inclusive, de pesquisa, de retomar, né? Ainda está tendo, com os mais velhos, que vão lembrando as palavras que já ficaram esquecidas. Né? Isso. Está, assim, ensinando mais a nossa realidade mesmo, né, aqui na escola. Por isso que ela se chama Escola Diferenciada.
Além dos professores ser índios, também é ensinado a língua, os costumes da aldeia, a importância da gente estar preservando, né, a nossa cultura, da gente estar valorizando a nossa identidade como índio. Então a gente ensina para as crianças, né, desde pequenininho, para que eles cresçam tendo todo esse entendimento e aprender também a dar valor àquilo que é seu. Tem o currículo, né, que é daqui da Secretaria de Educação, mas também nós temos a nossa própria, né, que é feito pelos próprios professores indígenas. Então isso é muito forte aqui na escola. E a nossa escola, ela prepara a criança para o mundo lá fora e para aqui dentro. Mas como assim? A gente ensina a nossa cultura, o nosso idioma, né? E os ensinamentos, como plantar, época certa de plantar, lua certa de plantar, lua certa de colher, de arrancar madeira para fazer artesanato, de arrancar madeira para fazer casa. Por quê? Porque a gente vê que a gente tem crianças, jovens, adolescentes, que eles não querem sair. Que eles querem continuar aqui, querem ter família aqui, querem criar os seus filhos aqui. Eles não têm interesse, né, de ir para fora. Quando um estava querendo namorar o outro, jogava uma pedrinha. Era assim? Na sua época foi assim? E se eu quiser falar com você, eu chego perto e jogo uma pedrinha em você. Se você gostou daquela pedrada, né? Aí você me responde outra. Te joga outra. Mas as pedrinhas pequenas. Pedrinha pequena. De amor, né? Pedrinha de amor. Quando uma moça e um rapaz pataxó começam a se gostar, um dos dois toma a iniciativa jogando uma pequena pedrinha em direção a outra pessoa. A partir desse momento, eles começam a trocar sorrisos e olhares e começam a jogarem pedrinha um no outro e se encontrar às escondidas. Quando querem se casar, o rapaz joga na moça uma flor. Se ela pegar a flor, é porque ela aceita o casamento. Se ela não pegar a flor, é porque o rapaz levou um fora feio. Depois que a moça pega a flor, ela vai conversar com os pais e com o cacique. E a partir desse momento, todos da aldeia ficam sabendo que vai haver um casamento. Desse dia em diante, os pais começam a se preparar para a cerimônia matrimonial de seus filhos. E o noivo começa a preparar a sua casa e o seu roçado. No dia do casamento, os pais, juntamente com o cacique, marcam o lugar que o noivo deve começar a carregar a pedra. E a pedra tem que ser maior. A pedra de casar é de 50 quilos. Nossa, tem que carregar essa pedra? O cara carrega, né? Significa que ele vai carregar essa família, né? Assim. E é uma responsabilidade, ele tem que dar conta também daquele casamento que ele está ajeitando com a moça. Tem que dar conta de ser subalterno ela em tudo que ela precisar, né? Todo mundo carrega? Carrega. O que não carregar não casa. Não casa? Não. Ele tem que treinar e treinando até aguentar com a pedra. Depois da cerimônia, ele luta com 3 guerreiros bem fortes da aldeia e ele terá que vencer todos. Senão ele não casa. Não, ele casa, mas se ele perder, ele será muito zoado. Depois disso, todas as pessoas da aldeia vão tomar um cauim, dançar um forró e comer bastante peixe assado e costelão assado aí.
nós criamos a ideia dos jogos dos povos indígenas, cada qual com a sua forma de ser, para estimular a sua cultura, a sua tradição. E com isso, então, nasceu os primeiros jogos dos povos indígenas. Nós somos referência no mundo em termos de jogos indígenas. Nós, no Brasil, nós, povos indígenas, somos referência. Então, os índios da África, da Ásia, da Europa, da América do Norte, da América Latina, eles falaram assim, por que o Brasil não faz jogos mundiais? Então, nós falamos, vamos fazer, porque a gente não pode ter medo de fazer, temos que acreditar. O que hoje vem sendo discutido é que não deve ter esse caráter de competitividade, mas é um caráter muito mais de fraternidade, né? O ponto que a gente chegou foi, primeiro, trazer a essência indígena para os jogos, que até então se caracterizava como um evento feito por branco, tendo índio, mas para o branco. Mudar essa concepção foi vir para a coordenação, um evento pensado pelo índio, feito por índio, para o índio, integrando o branco. Hoje temos de fato a oportunidade e falar assim, ó, hoje nós somos protagonistas. Agora a gente vai fazer uma demonstração do esporte, né, de vocês. Estou aqui com duas guerreiras que vão se enfrentar no Derruba o Toco. Como é que você chama? Diana. Diana contra? Leminha. Derruba o Toco, no caso aqui não um toco. Vocês improvisaram Improvisamos aí uma garrafa com areia. Para machucar menos, né? Para ficar menos tenso. Eu vou até sair de pé, então vamos lá. Explica a regra aí, como é que funciona? Não vale puxar cabelo, nem azunhar. Não vale também não? morder, enforcar, não pode. Só a perna ou então o braço. E o objetivo é? Derrubar o toco. Usando o corpo da outra, da adversária, não é? Isso. Então tá, nossa senhora. Boa sorte aí vocês. A história desse povo é símbolo de luta e resistência até os dias de hoje. Mesmo com as suas terras demarcadas, são diversos os casos de incêndios criminosos feitos por grileiros, com o objetivo de expulsar os assentados, além de ataques de pistoleiros, invasões e ataques racistas. O emblemático Morro Pascoal, conhecido por ter sido o primeiro avistamento das caravelas portuguesas, foi descrito por Pero Vaz Caminha sendo rodeado por uma floresta verde e exuberante, que se estendia até tocar o mar, que infelizmente não existe mais, pois a Mata Atlântica a cada ano perde mais espaço no sul da Bahia, frente aos avanços da extração ilegal de madeira, das monoculturas de eucalipto e queimadas realizadas pelos grandes fazendeiros de gado. A exploração ilegal de madeira vem afastando os turistas. O cacique Braga comenta o dia em que um de seus companheiros foi levar o turista a uma visita e encontrou no acesso pilhas de madeira cortada. Diz que para os pataxós isso é uma grande vergonha.
né, filho dessa terra, junto com o meu povo Pataxó, daqui do extremo sul da Bahia, que é onde que envolve essa terra, que é do nosso povo, quer tirar nós de qualquer jeito. Isso aí está ferindo a Constituição Brasileira de 1988, do artigo 231, e está ferindo praticamente o nosso coração, nossa mãe terra. O sonho que eu tenho, como cacique e como índio, filho dessa terra, é trabalhar para defender o direito dos jovens e dos idosos. E quando o Tupã me levar, eu deixar uma terra demarcada, molongada, registrada para esse povo. Nossa comunidade Pataxó, 80% da nossa comunidade vive do artesanato. Hoje, quando o visitante vem na nossa reserva adquirindo artesanato, está valorizando a cultura e ajudando também a autossustentável na comunidade, né? Onde esses artesanatos são feitos por nós, pelas crianças, pelas